operar ações no mercado brasileiro para ter rentabilidades acima de 10% por trade, você vai precisar da análise técnica. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Ari, um criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. No nosso vídeo hoje você vai aprender a operar ações aqui no mercado brasileiro para ter rentabilidades acima de 10% por trade, por operação no mercado. Operações de curto prazo. Isso quer dizer que operar em alguns dias, comprar ou vender, operar a favor da tendência para que daqui a alguns dias você tenha rentabilidades acima de 10% por operação no mercado. Essa modalidade é o swing trade, na qual agendamos quando comprar e quando vender para ter nossa liberdade financeira, liberdade geográfica, inclusive a liberdade de rotina, que é uma das principais coisas que você busca no mercado. É você não precisar trabalhar mais naquele seu emprego para você dar maior conforto, inclusive melhor qualidade de vida para sua família. Mas para isso você precisa trabalhar com as ferramentas corretas no mercado. Mas uma das portas de entrada no mercado financeiro são as ações aqui no Brasil. Muitas pessoas operam para o curto prazo e muitas pessoas também operam para o longo prazo, que é para ganhar aqueles centavos aí de dividendos. O que eu ensino para você aqui é para ter uma alta rentabilidade no curto período de tempo, que é essa modalidade swing trade. Com essa modalidade, você vai precisar disso aqui, do gráfico. O gráfico vai dizer para você entrada e saída da operação. Com a análise técnica, vai dizer para você a tendência, inclusive quando não entrar numa operação. Então, o preço do ativo que é representado pelo gráfico, ou seja, tem todo o histórico aqui do lado esquerdo do gráfico sobre resistência, inclusive sobre suporte, e quando olhamos para o lado direito do gráfico, nós temos aqui o que pode acontecer com aquele preço, tendências de alta e tendências de baixa. Para você verificar ali as ações do mercado brasileiro, ter a listagem completa das ações do mercado brasileiro, pode acessar o site da Ibovespa, tem da Infomoney, tem da Investing.com, não é merchan deles, mas são sites simples aí que você consegue encontrar todas as ações aqui para você operar. No mercado brasileiro, nós temos aí basicamente dois grupos de ações. Temos as blue chips, que são aquelas ações aí que têm maior volatilidade, inclusive maior liquidez na hora de operar, que é comprar e vender no exato preço que nós podemos agendar. E também tem aquelas ações aí que são consideradas empresas menores no mercado, mas que dão excelentes ganhos, como por exemplo, Braskem, temos a Klabin, temos a CSNA3. São empresas aí que para a gente parece que não é pequena, porque tem um volume financeiro muito grande. Mas para o mercado são empresas menores, ali tem uma liquidez um pouco menor, mas são excelentes para operar, porque quando tem uma grande impulsão para tendências de alta ou queda, ou seja, tem uma grande alta ou queda no mercado, ele vai trazer excelentes ganhos para vocês no menor período possível. Ou seja, vamos supor que eu compro uma ação hoje, em 2, 3 dias, numa tendência de alta, já realizo meu lucro ali acima de 10% por operação. E esse lucro pode ser 20%, 30%, 100% numa operação. Isso aqui é excelente para operar essas ações que são chamadas de small caps. Já as blue chips, que são essas empresas maiores, geralmente eles têm períodos lateralizados, principalmente bancos Itaú, Banco Santander, Banco do Brasil. Outros períodos também têm tendência, mas a tendência mais rápida, podemos dizer assim, para ser cumprida, são das small caps. Porém, a liquidez é um pouco menor, então pode ser que não atinja aí o seu ponto de compra no exato preço em que você está agendando na corretora. Então, se você agendar ali, sei lá, uma ação a R$ 22,20, pode ser que não se cumpra em R$ 22,20, pode ser que pule, ou pegue ali R$ 22,25, R$ 22,30, pode pular aí esse pequeno preço. Mas o que você tem que operar, a primeira regra é operar a favor da tendência. E desde que aquele ativo esteja em tendência, você não vai ficar procurando fundo ou topo para operar a compra ou operar reversão de tendência, operar a venda. E nas ações, aqui no Brasil, você pode operar tanto comprado quanto vendido. Você pode operar a tendência de alta comprando ou pode alugar as ações na sua corretora mesmo. É bem simples operar, você pode ir lá na área de aluguel, verificar a taxa e você opera vendido. Essa operação vendida, geralmente você aluga das pessoas que operam aí para o longo prazo. São pessoas que investem para o longo prazo, que é detentora dessas ações, e você aluga dessas ações. Você é o especulador no mercado, você está especulando a alta, está especulando a venda. E você que opera para o curto prazo, que é esse especulador, você tem uma excelente rentabilidade operando essa tendência. Diferente quem opera para o longo prazo, geralmente a estratégia é para receber centavos aí, dividendos, e está esperando um grande retorno para daqui a alguns anos.
A gente opera aqui para o curto prazo, é para ter um excelente retorno em alguns dias, desde que saiba operar, desde que saiba quando comprar, quando vender e identificar a tendência. E essas ações aqui, podemos vir aqui no gráfico, já selecionei aqui a Klabin para mostrar para você o gráfico dessa ação. Temos aqui a Klabin 4 e Klabin 4F. A KLBN 4 e KLBN 4F é um pouco distinto aí que você precisa saber. KLBN 4 são ações preferenciais, essas ações preferenciais geralmente dão dividendos. Para quem opera no curto prazo aqui no swing trade, às vezes a gente está no mesmo operação ali e de repente cai um dinheiro na conta. E esse dinheiro aí são dividendos aí. Então, por mais que a gente não opere para ganhar dividendos, operamos para ganhar rentabilidade ali real, de vez em quando tem um presente desse aí que entra um dinheirinho nas nossas operações. E esse é o grande barato do swing trade, é você ganhar com a rentabilidade e também você pode ganhar com dividendos, ou seja, você tem uma multiplicação de capital muito maior. Na KLBN 4F, são para ações fracionárias, ou seja, em vez de você comprar o lote de 100 ações, que aqui no Brasil você compra de 100 ações o lote, você pode comprar de 1 a 99 ações, ou seja, você com pouco dinheiro, por exemplo, eu quando comecei a operar no mercado, a primeira operação que eu fiz foi na Itaúsa, eu comprei 4 ou 5 ações ali há quase 10 anos atrás, e eu investi cerca de R$64 naquela operação. Eu fui no mercado fracionário para operar, ou seja, eu tive que colocar o código da Itaúsa e o F no final. Quando colocamos esse F no final na corretora, quer dizer que vamos para o mercado fracionário. Então, vamos operar ali de 1 a 99 ações. Se eu quero operar o lote inteiro, ou seja, de 100 ações, aí sim eu vou operar no mercado em lote ali e vou colocar a ação sem o F, eu vou colocar a KLBN 4. Então, é isso aqui basicamente que você precisa saber. E o gráfico, que é a análise técnica, que é ela que vai dizer para você a tendência de alta, a tendência de baixa e o exato ponto em que você deve entrar ou sair de uma operação. Na KLBN 4, nós temos aqui o gráfico dessa ação. O que você precisa saber aqui no gráfico? Na análise técnica, nós vamos trabalhar com o gráfico e também com alguns indicadores para separar aí, pontos de entrada na operação. No gráfico, nós precisamos saber aqui zonas de resistência, que é quando apresentam topos, né? Esses topos aqui geralmente têm uma grande resistência, ou seja, tem uma grande demanda vendedora nessas áreas, e aqui nós temos uma grande demanda compradora. Ou seja, se o preço continuar subindo, pode encontrar aqui nessa zona uma demanda de venda muito forte que pode fazer com que o preço caia. E aqui embaixo, essa demanda compradora que fica no suporte, se o preço voltar a cair, pode ser que encontre uma demanda compradora muito grande aqui e faça com que o preço volte a subir. Essas demandas aí, dependendo da força dessa demanda, pode fazer com que o preço reverta a tendência. Mas lógico que, muito importante isso aqui, o preço não vai bater num ponto e vai voltar a cair para uma reversão. Nunca isso vai acontecer. Na verdade, raramente, pode ter acontecido aí alguma vez, mas 99% das vezes, 99,9% das vezes, eu desconheço do preço que tenha tido uma reversão no mercado só porque teve um pequeno candle aqui e depois voltou a cair. O candle é exatamente essas pequenas barras aqui, se você está chegando agora. Então isso geralmente não acontece no mercado. Para ter uma reversão tem que ter um padrão completo. O padrão completo é formado por conjunto de candles. Esse conjunto de candles forma a tendência de alta, forma a lateralização e forma padrões aí de reversão de mercado. Então é o conjunto desses candles que você deve operar. Bom, o que eu preciso saber aqui para saber se eu vou comprar ou vender? Basicamente isso aqui, gráfico do ativo, né? Você vai botar aí tempo gráfico semanal, tempo gráfico diário para identificar a tendência, e para zonas de compra e pontos de venda, você vai encontrar aí tempos gráficos de 4 horas ou tempos gráficos diários. Eu gosto muito de operar tempos gráficos diários porque são muito mais assertivos. Ao longo do tempo foi o que me trouxe dinheiro no mercado, é o que me faz viver do mercado. Inclusive eu, os alunos aqui da Fórmula da Alta Renda. E se você ainda não participou da Fórmula da Alta Renda, eu vou deixar o link aqui gratuito para você participar. Então você não pode perder, vai ser agora no próximo mês. Então já garanta seu ingresso. Então para esses tempos gráficos, semanal, diário, vou identificar sempre a tendência. Por exemplo, o preço aqui está subindo, rompeu essa resistência. No gráfico diário, pode ser que eu encontre mais candles aí para tendências de alta. Porém, vou encontrar algumas fractais.
O que são essas fractais? Se o preço aqui na tendência de alta, estamos aqui no tempo gráfico semanal, no tempo gráfico diário, eu vou encontrar aqui, ó, pequenos movimentos de impulsão, retração e impulsão. Na aula passada eu mostrei para você essas oscilações do mercado. Então, quanto menor o tempo gráfico, mais fractais eu vou encontrar. Ou seja, mais pontos de entrada que eu vou encontrar. Ponto de entrada é o movimento de força do mercado, né? É aquele N no mercado financeiro. Nesses pontos de entrada, os mais assertivos historicamente no mercado são gráfico de 4 horas, gráfico diário e gráfico semanal. Gráfico semanal não gosto muito de entrar porque tem um stop muito maior na operação. O tempo gráfico diário e o tempo gráfico de 4 horas são os mais assertivos para operações aqui no Brasil. No tempo gráfico semanal, que é para identificar a tendência, eu tenho que buscar padrões. Por exemplo, um padrão importante que está fazendo agora na Klabin é esse movimento aqui de uma pequena correção que houve depois de uma tendência de alta. Essa correção apresentou resistência, suporte, ou seja, um canal para tendência de queda aqui, mas se cumpriu apenas uma correção. E como que eu identifico que foi apenas uma correção e não uma reversão? Depois do rompimento. Ou seja, se aqui eu tenho uma resistência e o preço teve esse movimento aqui, rompendo essa resistência, ou seja, eu tenho aqui um ponto de entrada na minha operação. Então, quando eu tenho pontos de entrada que é depois de um rompimento, ou seja, a rejeição do que era uma pequena, aí podemos dizer, uma pequena tendência de queda, porque se cumprir uma correção, com esse ponto de entrada aqui na compra, eu posso surfar aí uma próxima tendência no mercado que vai de encontro ao que é uma antiga resistência, ou seja, eu vou diminuir o zoom do gráfico, vou tirar o zoom do meu gráfico, e depois de tirar o zoom do gráfico, eu vou fazer o quê? Procurar resistências. Olha que interessante. Se o preço aqui está subindo, eu vou encontrar o meu alvo da operação no topo anterior. O topo anterior é exatamente esse aqui, ou seja, meu alvo vai ser aqui. Ou seja, eu tenho pontos de entrada na operação e tenho um alvo na minha operação. É isso que você precisa para operar ações de mercado brasileiro para ter uma excelente rentabilidade. Uma rentabilidade dessa aqui é de 20% a 30% numa única operação. Quanto maior o tempo gráfico, maior é o seu alvo da operação. Por quê? Você vai identificar estruturas muito maiores. Bom, olha que interessante que eu não podia perder de mostrar isso aqui para você. Isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. Um dos padrões que mais se repetem no gráfico diário, no gráfico semanal, que mostra a tendência, a reversão de tendência, no caso, do preço do ativo. E quando aparece esse movimento aqui de fundo duplo, depois de uma forte tendência de alta, ou seja, o preço fez esse movimento aqui, formou esse suporte aqui para a tendência de alta novamente, isso daqui indica para você que o preço rejeitou uma tendência de queda, tá? Então, quando aparece fundo duplo, já é uma rejeição para a tendência de queda, o preço tende a continuar a subir. Diferente quando o preço, depois de uma forte tendência de queda, como houve aqui, aparece o fundo duplo. Esse fundo duplo aqui você tem uma rejeição para queda, ou seja, o mercado está dizendo para você é o seguinte: esse aqui é a linha de chegada aqui do fundo, daqui eu vou subir, né? Cheguei no fundo do poço, podemos dizer assim, aqui eu vou subir. Então, aqui você já pode entrar na operação para ganhar dinheiro com essa excelente oscilação no mercado. É assim que você opera no mercado brasileiro, com análise técnica. Mas você precisa também utilizar alguns indicadores. Por exemplo, se você colocar algumas médias móveis para te auxiliar a identificar a tendência, inclusive zonas compradoras e zonas vendedoras, isso aqui vai trazer só mais assertividade para você e mais dinheiro para você no mercado. Por exemplo, uma média móvel que eu gosto muito de operar é a média móvel de 200 períodos. Essa média móvel aqui é uma média móvel mais lenta, porém, ela mostra para você uma zona compradora e uma zona vendedora no mercado brasileiro. Ou seja, o preço, quando está acima da média móvel de 200 períodos, mostra uma zona compradora. Quando está abaixo da média móvel de 200 períodos, mostra uma zona vendedora. Quando o preço forma padrões como esse daqui, acima da média móvel de 200 períodos, diz para você que o preço tende a continuar a essa tendência de alta e com isso você tem uma confirmação a mais nas suas operações. E é assim que você trabalha com análise técnica, usando indicadores ao seu favor, com a média móvel de 200 períodos,
para mostrar para você, zona compradora e zona vendedora. Bom, tenho certeza que essa aula aqui vai te ajudar nas suas próximas operações no mercado brasileiro. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também curtir esse vídeo, tenho certeza que vai alcançar muito mais pessoas e vai formar uma grande comunidade aí de pessoas com liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de rotina. Te espero na nossa próxima aula.